Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Voltei para a gente fazer a correção e explicar a aula de hoje, ok? Então, primeiro vamos corrigir a tarefa de ontem. O texto, sala de aula. Bom, algumas pessoas, tiveram dúvidas quanto ao que é verso e o que é estrofe. Então, eu vou retomar aqui e eu deixei marcadinho para vocês entenderem melhor. Verso é cada linha do poema e estrofe é o conjunto de versos, tá? Então, aqui na primeira estrofe eu tenho 2 versos, ok? Aí aqui eu tenho a segunda estrofe, a terceira, a quarta, a quinta estrofe e a sexta e a sétima estrofe, ok? Então, respondendo à primeira questão aqui, nós temos 7 estrofes no texto. No exercício 2, cada linha do poema é chamado verso, assinale a alternativa correta a respeito dos versos e estrofes do poema que você leu. Então, a quantidade de versos varia de uma estrofe para outra. Ele não possui o mesmo número de versos. A gente pode notar que a gente tem estrofe com 1 verso, a gente tem estrofe que tem 5 versos, que tem um monte, tem uma, que tem 2, então varia, não tem uma quantidade exata em cada estrofe, tá? Então, a opção correta é a quantidade de versos varia de uma estrofe a outra. No exercício 3, as palavras que rimam, chulé e boné. Eu grifei aqui. 4. Releia a segunda estrofe do poema e sublinhe as palavras que indicam o que cada um estava fazendo na sala. Então, vou voltar lá no texto, na segunda estrofe, e vou mostrar para vocês, ó. Eu sublinhei aqui, explicando, voando, trançando, copiando, dormitando, perguntando, fofocando, segredando e olhando. Ok? Vou voltar e vou passar rapidinho. Vocês lembram que vocês podem pausar, assistir de novo, tá bom? 5. Com base nas palavras que você sublinhou, assinale a alternativa correta sobre o comportamento dos alunos na segunda estrofe. Então, a maioria dos alunos não estavam prestando atenção. Estavam fazendo aquele monte de coisa que a gente sublinhou e não estavam prestando atenção na aula. 6. Releia alguns versos do poema. Assinale a alternativa correta sobre o comportamento dos alunos nesses versos. Então, nesses versos, os alunos pararam o que estavam fazendo e prestaram atenção na professora, né? Quem dormitava, acordava, quem fofocava, silencia e quem segredava, nem pisca. B. O que despertou o interesse dos alunos fazendo-os prestar atenção à aula? A professora abriu o livro e começou a contar uma história. Todo mundo começou a prestar atenção. 7. Quando a professora abre o livro, ela disse: Era uma vez. Que história você conhece que começa com essa expressão? Então, aqui vocês poderiam, não coloquei uma resposta minha, porque a resposta é de vocês. Resposta que cada um conheça, né? Era uma vez. Que histórias vocês conhecem? Alguns me responderam lá no ClassUp quais são as histórias, tá? Então, a gente tem a história do Chapeuzinho, do Lobo Mau, dos 3 porquinhos e uma infinidade de histórias que começam com Era uma vez. B. Observe as capas de livros abaixo e contorne aquela em que a história provavelmente começa com Era uma vez. Então, a resposta correta é Rapunzel. Invenções, criações que mudaram a história? Não, porque vai contar de histórias verdadeiras, né? E aqui na revista Recreio também não começa com Era uma vez. 8. No final da quinta estrofe, afirma-se que os alunos e a professora voam. Com que sentido a palavra voar é empregada, né? Desligar-se da realidade e entrar na fantasia, como se eles estivessem entrando na história.
Aqui tinha a definição de poema e aqui vamos começar a atividade de hoje, tá? Eu vou colocar um vídeo à parte explicando o que é sílaba. Então, vocês vão fazer só depois do vídeo, tá? Os exercícios que vão da página 37 a 40 sobre sílabas, tá bom? Então, presta atenção no vídeo, hein? Vocês sabem que as palavras são formadas por sílabas. Por exemplo, meu nome tem 4 sílabas. E o meu nome? Quantas sílabas tem? Ma, chi, as. Isso mesmo, tem 3 sílabas. Vocês sabem que as palavras são formadas por sílabas e que as sílabas são formadas por letras. Mas como é que eu sei quantas sílabas as palavras têm? Uma sílaba é o conjunto de letras que se pronuncia em uma só emissão de voz. São as partes das palavras que você diz de uma só vez. Por exemplo, no seu nome, ma, ti, as. No meu seria Maico. Muito bem, eu vou dizer algumas palavras e vocês têm que as separar em sílabas. Mecânico, Me, co, ni, co, pássaro. paz, sa, ro. Se a palavra inteira não cabe na linha, vocês têm que quebrá-la, respeitando justamente essa separação em sílabas. E além disso, temos que colocar um traço que indique que a palavra continua embaixo, não é? É sim, isso mesmo. E aí? Prestar atenção no vídeo? Então, separando as sílabas, tá? Uma dica: batam palmas, ok? Então, estudo da língua, sílaba. A palma vai ajudar também, tá? Um beijão e tchau, tchau!